E nós abrimos esse bloco para mostrar os melhores momentos da 13ª edição do Festim, que aconteceu no Centro de Convenções Ribeirão Preto e contou com a participação de palestrantes renomados do mercado. Acompanhem agora. Bom, a minha palestra hoje eu falei, o tema era mitos e verdades, né? Então eu tentei começar um pouco falando sobre as minhas verdades, as verdades que eu fui aprendendo e colecionando ao longo da minha carreira, os principais conceitos que eu acredito e aplico como publicitária, como planejamento. Porque eu acho, são coisas que eu acabei aprendendo com pessoas que cruzaram meu caminho, com quem eu trabalhei, enfim. E eu acho que é o tipo de experiência bacana de se compartilhar com quem está começando. Acho que o maior desafio que a gente tem é de fato entender, como eu falei na palestra, acho que o começo do trabalho é muito importante, né? Quando a gente vai entender qual é o problema de fato que a gente precisa resolver. E acho que esse é o maior desafio, porque como o nosso negócio não é exato, é uma ciência humana, existem muitas possibilidades, existem muitos caminhos a se trilhar. Então, acho que o maior desafio é entender qual que é a real possibilidade que tem o maior potencial para a gente apostar. Eu acho que esse é um grande desafio, sem dúvida, que a gente trabalha muito, pensa muito, investiga muito, discute muito. A gente tem um processo na Talent, já trabalhei em outras agências, eu posso dizer que é um processo bem peculiar, porque a gente, de fato, esgota muito as possibilidades, discute muito, troca muito, volta muitas vezes, às vezes destrói coisas e recomeça, porque a gente, antes de você falou da dificuldade de acertar e com o cliente e tal. Eu acho que a gente é o nosso maior juiz dentro da Talent. A gente é muito autoexigente. A primeira coisa a gente tem que ter muita certeza de que gostamos do que a gente faz, sabe? Fazer com paixão. Porque propaganda não é um mundo fácil. A gente tem muitos desafios. A gente ouve muito não pela frente. Então, a gente tem que realmente gostar para não perder a confiança ou o que quer que seja ao longo do processo. Então, isso eu acho que é muito importante. E para o planejador, em específico, eu acho que a principal mensagem se abre em duas frentes. A primeira é que, assim, nosso material são as pessoas, é o comportamento humano, então a gente precisa se relacionar, conhecer, ir para a rua, fazer pesquisa, conversar, ser curioso. Eu acho que isso é muito importante na nossa profissão. E não esquecer nunca de que a gente também é consumidor, né? Esse palavrão, a gente não se isola quando a gente vai estudar uma categoria, estudar um mercado, porque a gente também vive isso, a gente também compra, a gente também é encantado pelas marcas, enfim. Então, acho que um grande erro que pessoas que trabalham na propaganda, no marketing, acabam cometendo é quando isolam e se colocam numa posição como se elas não vivessem aquele tipo de situação. A gente não pode esquecer nunca que a nossa própria experiência também é uma fonte super rica de informação e de investigação. Eu vim aqui hoje para contar para esse pessoal que está começando como se começa uma categoria que não tinha marca, onde as pessoas pediam genericamente pelo produto e não pela marca. A gente está construindo esse case de Friboi e realmente ensinando as pessoas a começar a pedir carne pela marca e não pelo seu lagarto, carne moída, e sim pedir pela marca que tem a melhor procedência, que é a Friboi. Continuidade, né, porque a gente começou com uma força muito grande ensinando isso, e essa batida tem que continuar para não perder isso para nenhum outro concorrente, né, porque a gente foi os primeiros a ensinar isso, né. Então, o grande desafio é como continuar proprietário de que carne é Friboi,
para não vir outro concorrente e tirar isso da gente. Expectativas de negócio foram mais do que atingidas e até surpreenderam, né? Os resultados, vocês tiveram a oportunidade de ver, os crescimentos estão aí, os números. Em termos de negócio, sim. Como toda boa campanha, teve surpresas no meio, é um case que é divertido contar, porque é uma história que tem altos e baixos, né? Então é um case muito gostoso de contar. Leiam bastante, se informem sobre quem é anunciantes, empresas bacanas, porque o bom atendimento é aquele que não só tem uma boa relação humana com o seu cliente, mas aquele que se aprofunda e conhece bem o negócio do cliente, para que ele acrescente quando estiverem se discutindo campanha, objetivos da empresa. Então, assim, se informem bastante pelo lado humano e pelo conhecimento do negócio do cliente que vem atender. Shopping é um complexo de lojas. Imagina como comunicar de uma forma linear tudo que a gente tem dentro do shopping, as lojas, cada uma com o seu conceito, cada uma com a sua característica. Então a gente tem que pensar em como encantar para a experiência mesmo de consumo e lazer. O shopping, de novo, ele não é mais um lugar que você faz compras. Você faz compras sim, você se diverte, você aprende, você interage com mais gente, você interage com experiências novas e para a gente ter que achar esse caminho é muito mais fácil do que poder falar de atributos muito específicos de cada shopping, de cada loja ou de cada segmento que a gente tem do shopping. Por conta desse posicionamento que foi feito, estruturado, estratégico, tendo todo o mapeamento do cenário da cidade de Ribeirão Preto e da região, a gente já lança o empreendimento já com uma linha criativa e uma linha de comunicação já adequada à nossa realidade. Cada shopping, cada unidade de Iguatemi, ela tem o seu jeito. É lógico que ela parte dos princípios da companhia, ela tem os seus pilares, mas cada shopping tem o seu DNA próprio, ligados assim a uma família, a um grupo chamado Iguatemi. Então, aqui a gente já encontrou o nosso DNA, vamos dizer assim. Escolha algo que você se identifique, que você tenha gosto de fazer, porque isso vai te dar motivação o tempo todo. Até nos momentos mais difíceis, que você for desanimar, você vai falar, poxa, vou desanimar porque se eu faço o que eu gosto. Então, acho que esse é o caminho. E se dedicar, estudar, ir atrás, porque hoje nada cai de mão beijada. Poxa, tentei trazer assuntos mais inovadores em relação à internet e redes sociais, mas sem deixar de falar também como tudo isso começou, né? Acho que é importante a gente entender como tudo começou, para a gente entender como as coisas funcionam hoje. E esse background de comunicação do que acontecia no passado é importante para a gente conseguir também realizar grandes campanhas, né? Então eu tentei mostrar isso para eles. Acho que o mercado digital é um mercado muito grande, a gente precisa realmente dos universitários, que eles se capacitem, que eles estudem para amanhã estar empreendendo, criando empresas ou trabalhando em grandes agências no digital. A minha primeira dica eu disse que internet ele não é um negócio barato, que ele não é um negócio caro, mas dá para começar, né? Qualquer empresa de qualquer tamanho consegue começar. A minha dica procure muito conteúdo, compre livros sobre internet, sobre redes sociais, sobre ferramentas, estude, leia, que com certeza você vai conseguir dar o pontapé inicial. É claro que quando o seu trabalho chegar num ponto que você já não consegue mais operacionalizar, você vai acabar precisando terceirizar isso para uma agência. Mas a minha dica estude bastante e inicie, sem medo de errar. E se errar, corrija, né? A ideia é não cometa o mesmo erro, né? Errei uma vez, esse erro não cometo mais, vamos cometer erros novos. Essa acho que é a minha dica para quem quer começar. Tem uma série de cursos, inclusive acontecendo aqui no interior. Tem uma série de cursos em São Paulo muito bacanas, com preços acessíveis. E eu acho que é um investimento que o aluno tem que fazer. Estude bastante esse mercado, porque eu tenho certeza que quando ele se formar, o background de publicidade, de comunicação tradicional que ele vai ter na universidade, junto do background de marketing digital, de redes sociais, que ele estudar fora, com certeza isso vai ser muito valioso para ele como profissional. Eu acho que tem uma coisa na carreira de criação que se você não tiver amor pelo que você faz, se você não tiver uma ingenuidade boa de você cultivar,
não dá para você criar. Eu não consigo. Eu só consigo criar me divertindo, curtindo aquilo que eu estou fazendo, mesmo que seja um trabalho que está tudo cagado, que não tem prazo, que eu sei que o cliente vai ser difícil, mas você tem que se enganar, sabe? A hora que você senta para criar, você tem que fingir que está tudo bem, dar risada, falar bobagem e criar como se não tivesse um atendimento batendo na porta, porque senão não sai nada. Eu acho que é um pouco... Acho que talvez outras profissões dê para você fazer reclamando e mal-humorado e sem se apaixonar pelo que você está fazendo. Criação, eu pelo menos não consigo. Eu tenho que estar gostando, tenho que estar me divertindo. Eu acho que tem uma coisa que é importante na propaganda, quando sai um trabalho bem feito, que é um equilíbrio, né? Então, é natural que o cliente puxe para um lado e a criação puxe para outro. É natural que isso aconteça, porque é da natureza da profissão do cliente cuidar da marca, ser cuidadoso e estipular metas, e é da natureza da criação tentar levar uma coisa diferente, tentar levar uma coisa mais criativa. E acho que quando você tem o equilíbrio dessas coisas, é aí que você tem um grande trabalho publicitário, porque aí você tem um trabalho que tem uma boa ideia e que cumpre o que ele tem que cumprir dentro do marketing. O problema é quando você puxa muito ou para um lado ou para o outro, porque se você, que é o que mais acontece, né? O cliente, como ele é o cliente, ele manda. Então, muitas vezes, quando ele fica irredutível, você tem um trabalho que é totalmente para o lado da racionalidade, de fazer o que é previsível. E também, se você pega um cara que quer só fazer uma ideia louca, criativa, mas não está nem aí para o que tem que ser dito, para o produto que vai ser vendido, você também tem um trabalho que não é nada, que é uma doideira que talvez ganhe prêmio, mas que não vai servir para nada. Então, acho que o equilíbrio é importante. Quando você acha um cliente que entende isso, que assim que o limite do que ele sabe é o que ele faz, né, o lado dele, e que tem alguém do outro lado que também pode contribuir nesse processo com outro jeito de pensar, aí você tem os melhores trabalhos. Eu acho que tem um pouco dos dois, no sentido de que a gente quer ganhar prêmio, né? Valoriza a tua carreira, é um reconhecimento do teu trabalho. O que você não pode ou não deve fazer é criar para ganhar o prêmio só, né? Eu acho que a tua meta não deve ser ganhar o prêmio, deve ser fazer um bom trabalho, um puta de um trabalho legal. Se você fizer um puta de um trabalho legal, provavelmente você vai ganhar um prêmio. E se você não ganhar um prêmio, tudo bem, você fez um puta de um trabalho legal. Botou na rua, fez aquela marca ir para frente. Eu tenho trabalhos que eu gosto bastante que não ganharam prêmio, eu não deixo de gostar deles por causa disso, né? E eu acho que você tem que ter essa maturidade, assim, de você não passar a gostar das coisas só depois que elas ganham prêmio, né? Você tem que ter o teu critério. É bom ou não é? Beleza, então você decide, ganhando prêmio ou não, a tua opinião já estava formada, né? Eu acho que dá para fazer muitas coisas boas com pouca verba. Não dá para fazer nada sem uma mentalidade aberta. Então, pouca verba e uma mentalidade fechada, ferrou, né? Muita verba e uma mentalidade fechada, ainda dá para você fazer alguma coisa, né? Agora, o ideal mesmo, o melhor dos mundos, é você ter muita verba e uma mentalidade legal, porque a verba ajuda. Uma boa produção faz uma ideia crescer muito, faz uma ideia aparecer muito, né? Como a gente estava falando na palestra, hoje em dia não dá para você contar com que as pessoas viralizem as coisas porque elas estão afim. Você tem que investir nisso, tem que investir em mídia, em internet também. Então, a verba ajuda. A verba é a amiga da boa ideia. Mas a pouca verba não pode ser uma muleta para você dizer não dá para fazer nada porque não tem dinheiro. Não, dá para fazer. O que a gente apresentou hoje, eu apresentei o case da Kombi, eu contei passo a passo como a gente criou e como a gente executou esse case, essa ideia de fazer o testamento da Kombi, começando com o deslançamento da Kombi. A Kombi deixou heranças para as pessoas que fizeram parte da vida dela. Tal. Eu contei mais ou menos essa história e depois mostrei mais alguns outros trabalhos que eu fiz por aí, pela vida. Se você está começando em criação, eu diria para você nunca perder o prazer em ter uma boa ideia, em fazer uma boa ideia. Para você nunca comprar as desculpas que a gente vai acumulando no meio da carreira. O prazo não é bom, o cliente não é bom, a verba não dá, o meu diretor de criação não aprova nada. É muito natural a gente ir entrando nesse mundo empresarial das agências e vai perdendo aquele prazer que você tem em ter uma boa ideia e fazer ela ir para frente. Então, eu acho que o mais importante é você cultivar isso, sabe? Isso que você tinha no começo da carreira, que você
ficava feliz quando você conseguia fazer uma ideia boa, você tentar manter isso como uma meta sua. Isso não é infantil, isso não é ingênuo. Isso é o que vai fazer você fazer bons trabalhos. No próximo bloco tem mais Festim. O nosso AppTV volta já.